Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus opera maravilhas. Cristo é tudo em todos. Como está escrito, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o motivo. Ele é o princípio e o fim. Ele é a razão da nossa gratidão. Cristo é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que possamos, na presença desse Deus, nos prostrar, render gratidão, honra e louvor àquele que é o único digno de toda exaltação, de toda honra, de toda gratidão, vinda diretamente do nosso interior. Eu quero convidar você nesta noite a abrir o seu coração, permitindo que o Espírito Santo complete a obra e tome nas mãos a sua vida. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Espírito Santo nos concede. Sejam bem-vindos, minha amada esposa Nicleide Montresol, que está conosco. Por isso, já que a melhor parte do casal se faz presente, temos a certeza de que teremos um tempo especial na presença do Senhor. Fabiane Mota, Ivanês Barbosa, Paulo Amorim, Rita de Cássia Marques, Ju Grandisoli, Angélica Bonfim, Flávia Gonçalves, Gilberto Bispo, Marilene Rodrigues, Francisca Lima e Vanusa Costa. Sejam bem-vindos e que Deus possa inundar os corações nesta noite. Sou grato a Deus. Como está escrito, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou de nós e nos sustentou. Até aqui o Senhor supriu nossas necessidades e nos deu vitória. Por isso somos gratos. Ele é o motivo da nossa canção. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa esperança. Afinal de contas, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Eu convido você junto comigo a se render a Cristo nesta noite, num momento de gratidão, de louvor, de glória e honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser louvado. Ele é o único digno de ser adorado. Daniane Melo, bem-vinda, Deus te abençoe. Ele é o único diante do qual eu me prostro e o adoro em espírito e em verdade. Sim, o motivo da nossa alegria não é outro senão o fato de que ele veio e ele está vivo. Além de estar vivo, assentado à direita do Pai, ele está vivo em nós. Ele está vivo em nós.
O seu Espírito está presente em nós. Perceba que a Bíblia nos ensina: Cristo em nós é a esperança da glória. Vanessa Cordeiro, bem-vinda, Deus abençoe. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se tem uma coisa que me traz paz e gratidão e alegria, é saber que Cristo em nós é a esperança da glória. Não é outra razão pela qual eu me alegro. Não é outra razão pela qual eu posso abrir um grande sorriso. Não é outra razão pela qual eu posso adorar. Nilda Rabelo, bem-vinda, Deus abençoe, abençoada, Deus abençoe. Suki Cabral, Deus abençoe. Porque Ele está vivo. Ele habita em nós. Isso me traz esperança. Eu não vou gerar expectativa e ter esperança olhando para o homem. Eu não vou gerar expectativa e ter esperança olhando para os políticos, para os economistas, para os cientistas. Maria Rita, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não vou gerar expectativa e ter esperança olhando para pessoas. A única pessoa para quem eu devo olhar e nele depositar minha fé é Cristo. Então eu quero convidar você comigo, enquanto compartilhamos, enquanto convidamos outras pessoas para estarem conosco. Patrícia Marques, bem-vinda, Deus abençoe. Enquanto convidamos, oportunizamos a outras pessoas estarem conosco, eu te convido a olhar para Ele. Não tire os olhos dele. Ele é o alvo. Já em algumas outras oportunidades mencionei: Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o alvo. Luciédia de Brito, bem-vinda, Deus abençoe. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é o alvo. Gleiciane Nunes, bem-vinda, Deus abençoe. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Então eu prossigo para o alvo, como dizia Paulo o apóstolo. Eu prossigo para o alvo. Olhando firmemente para Jesus, prossigo para o alvo. Carmen Avelar, bem-vinda, Deus abençoe. Então, interessante. Minha esposa está aqui, pode assegurar esta fala que trarei para nós. Eu olho para o meu casamento olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo. Eu olho para minha casa olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo. Eu olho para o meu trabalho olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo. Minha esposa olha para o trabalho dela, olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo. Ela olha para o casamento dela, olhando para Cristo e prosseguindo para o alvo. Elimeire de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Você quer a resposta que vai trazer vitória para a sua vida? Olha para Cristo. Não desvie o olhar dele. Quer um casamento bem sucedido? Olha para Cristo. Quer uma carreira profissional bem sucedida? Olha para Cristo. E daqui a pouco eu vou falar como fazer para olhar para Cristo. Maria Joana, bem-vinda, Deus abençoe. E então, se fosse você, não saía daí não. Convidava mais alguém para ouvir essa palavra. Você quer realmente uma família bem sucedida? Olha para Cristo. Você quer realmente
construir uma história de vitória, olha para Cristo. Roberto Fernandes, bem-vindo, Deus abençoe. Inclusive, a resposta está em Cristo. O caminho é Cristo. A porta é Cristo. O alvo é Cristo. Tem muitos casamentos, especialmente nos dias de hoje, acabando, porque as partes envolvidas deixaram de olhar para Cristo. Tem muitas carreiras profissionais escoando pelo ralo, porque as partes envolvidas deixaram de olhar para Cristo. Tem muita empresa quebrando, porque as partes envolvidas deixaram de olhar para Cristo. Tem muitos governantes fracassando, porque as partes envolvidas deixaram de olhar para Cristo. Tanto é que a Bíblia diz: bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem muita nação quebrando, porque deixou de olhar para Cristo. Sabe quando é que Israel se dava mal? Quando deixava de olhar para Deus. Quando olhava para outros deuses, se dava mal. Não desvie o seu olhar. Enquanto Pedro olhou para Cristo, andou sobre as águas. Quando ele tirou o olho de Cristo, ele começou a afundar. Jaxelene Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Olha para Cristo. Mas como é que faz para olhar para Cristo? Você está disposto? Thales Monteiro, seja bem-vindo, presbítero. Satisfação tê-lo conosco, um artista. Perceba. Como é que faz para olhar para Cristo? Não é, por acaso, que a Bíblia nos ensina o exemplo de Cristo. Você quer vitória na sua vida, você quer vitória no seu ministério, você quer vitória na sua casa, você quer vitória no seu trabalho, você quer vitória na sua carreira. Socorrinha, bem-vinda, Deus abençoe. Você quer vitória em tudo aquilo que você põe a sua mão. Olha para Cristo. Olha para Cristo. É interessante, você será bem-sucedido olhando para Ele. Ele é o caminho. Ele é a referência. E é interessante como muitas pessoas têm perdido a referência. Por isso estão literalmente quebrando a cara. Seja no casamento, no trabalho, na escola, na faculdade, na carreira, em seus empreendimentos. Olha para Cristo. Não perca a referência, e a referência é Cristo. Mas o que é que eu tenho que fazer para olhar para Cristo? Jesus passou um tempão ensinando aos discípulos o que era necessário. E em muitas ocasiões, de diversas formas diferentes, ele explicou o que era preciso. Alcilene Lima, Bruno Oliveira, bem-vindas, Deus abençoe. Olha para Cristo. Será que você está disposto? Olhar para Cristo requer de nós uma certa postura. Olhar para Cristo requer de nós uma certa atitude. Você está disposto? Olhar para Cristo exige de nós algo que o apóstolo Pedro escreveu. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, ele traz um ensinamento muito importante a respeito dos deveres dos crentes. Olhar para Cristo é seguir esse caminho. Olhar para Cristo requer exatamente a postura de Cristo. Olhar para Cristo requer tomar a postura de Cristo. Olhar para Cristo requer seguir o exemplo de Cristo. Olhar para Cristo sugere se posicionar como Ele. E aí a coisa realmente começa a tomar um rumo bastante
importante. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Vera Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Toinha Tatá, bem-vinda, Deus abençoe. Eu vou repetir. Disse Jesus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele mencionou isso e viveu isso. Ele lavou os pés aos discípulos. Ele serviu a sua geração. E se nós queremos olhar para Cristo, precisamos andar como ele andou. E olha o que Pedro escreve. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. 1 Pedro 4, 6. Pois para este fim, escute só. Gilberto, bem-vindo, Deus abençoe. Dulce, Leila, bem-vindas, Deus abençoe. Para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Alciara Santana, Fátima Silva, bem-vindas. O evangelho foi pregado para este fim. Qual é o fim? Para que o mundo creia. Cristo pregou, inclusive, depois de morto, e aí é uma outra história para uma outra discussão num outro dia. Janete Moreira, bem-vinda, Deus abençoe, isso fica claro aqui nesta menção do apóstolo Pedro. Mas você vem comigo na sequência para o versículo 10, que diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Fátima Marques, bem-vinda, Deus abençoe. Servir uns aos outros. Cristo serviu sua geração. Olhar para Cristo é servir. Ele veio para servir, não para ser servido. Sendo ele mestre, ele serviu. Sendo ele o Senhor, ele serviu a mesa. Thelma Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E deixou o exemplo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Na mesma postura, na mesma atitude, na mesma conduta. Não é à toa que ele pega as 10 leis, as 10 ordenanças da lei de Moisés, os 10 mandamentos, e sintetiza em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Juliana Noronha, bem-vinda, Deus abençoe. Ele sintetiza no serviço, servir a Deus e ao próximo. A Deus e ao próximo. A cruz, inclusive, tem essa conotação. É uma ligação vertical, você e Deus, e horizontal, você e o próximo. A cruz até simbolicamente faz essa conexão entre você e Deus, você e o seu próximo. Ele liga, ele conecta, ele sintetiza os 10 comandos da lei mosaica, os 10 mandamentos, em 2. Falando sobre servir. E ele serviu ao extremo de dar a sua vida em resgate de muitos. E quando você começa a estudar a Bíblia acerca do serviço, você começa a entender o caminho. Mas a grande pergunta que nós precisamos fazer e responder para nós mesmos, diante de Deus: você está disposto? Porque tem muita gente que quer ser servido, mas não está disposto a servir. Tem muita gente que quer receber, mas a Bíblia ensina que mais bem-aventurado, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Entendamos o comando deixado por Pedro, porque foi para este fim que o evangelho foi pregado, versículo 6. Que
que fim? Ensinar a servir. Servir uns aos outros. Este é o dever do crente. Antônio Antunes, bem-vindo. Deus abençoe. O dever do crente pode ser resumido em serviço. Vou repetir. O dever do crente pode ser resumido em servir. Serviço. Então a pergunta que eu e você precisamos nos fazer é: estamos dispostos? Você está disposto? Disposto a quê, Alexandre? A servir. Que todos querem ser servidos, isso é inegável, é da natureza humana. Mas será que você está disposto? Será que eu estou disposto a servir? E servir envolve pagar preço. Ninguém serve sem abrir mão de alguma coisa. Ninguém serve sem arcar com algum ônus. Ninguém serve, Grace Guise, bem-vinda, Deus abençoe, sem pagar um preço. Grande ou pequeno, dependendo da situação, mas não se faz servir a ninguém sem pagar um preço. Inclusive, é interessante perceber como a igreja hoje tem descaracterizado. Por isso se diz que não se tem mais olhado. E eu preciso olhar para Cristo. Eu olho para Cristo e vejo um homem que serviu toda a sua geração, que não almejava ser servido, mas ele se doou em serviço aos seus irmãos. Será que hoje a nossa geração, os crentes do século 21, pleno 2022, 19 de abril de 2022, será que os crentes desta geração estão dispostos a servir? Será que eu e você estamos dispostos a pagar esse preço? Entenda como Jesus vai explicando isso. Que ele sendo maior, e os discípulos viviam discutindo quem era o maior entre eles, e Jesus dizia: aquele que quiser ser o maior, seja o servo. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros virão a ser os últimos. No reino de Deus, maior é aquele que serve do que o que é servido. Yara Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Mas um tanto de gente que quer ser servido, que quer ser honrado, quer ser agraciado, quer ser homenageado, mas não está disposto a servir. Eu preciso. Você quer conhecer a estratégia para agradar a Deus? Aprenda a servir. O reino de Deus é serviço. Aprenda a servir. Servir uns aos outros. Ah, mas... E servir segundo o dom que você recebeu. Exemplo, o Alexander foi agraciado por Deus para estar aqui ministrando. Então eu devo servir conforme o dom que eu recebi. Isso é serviço. Abrir um momento de ministração da palavra, um momento de intercessão. Didica Morena, bem-vinda, Deus abençoe. Roseni Reis, bem-vinda. Um momento de intercessão, um momento de clamor. É entender que se faz necessário servir. Mas será que a nossa geração está disposta? Será que você está disposto? Todos querem ser abençoados. Se eu abrir aqui uma ministração, uma campanha ou algo que o valha, sobre bênção, sobre quebra de maldição, sobre libertação, sobre cura, o negócio vai bombar. Mas e se nós começarmos a falar sobre servir? Sobre ser canal de bênção? Ah não, eu quero ser o fim, onde chega a bênção, e não o meio, por onde passa a bênção e atinge o outro. Mas é interessante, porque sempre que a bênção passa por nós, ela nos abençoa. E quanto mais bênção passa por nós, mais abençoados nós somos. Cristo deixou isso tão claro, servindo as pessoas que eram esquecidas, as pessoas que eram desprezadas, as pessoas que eram negligenciadas, as pessoas que eram consideradas desprezíveis, insignificantes.
publicanos, pecadores, prostitutas e afins. Jesus se preocupou em servi-los, sendo ele Deus. Ele veio servir. Sendo ele o Altíssimo, o Verbo que se fez carne, ele habitou entre nós e veio servir. Neide Santos, bem-vinda. Deus abençoe. Será que hoje ainda existem pessoas? E o que é ser cristão? É seguir Cristo. Olhar para Cristo. Cristão é pequeno Cristo. E se Cristo veio para servir, o que o cristão tem que fazer? Servir. Mas será que eu estou disposto? Será que você está disposto? Será que a igreja hoje, e a igreja somos nós, Dalrimar Silva, bem-vinda, Deus abençoe. A igreja hoje somos nós. Se alguém te pedir a capa, deixa também a túnica. Isso é servir. EP Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Se alguém te pedir para andar com ele 1 milha, vai 2 com ele. Isso é servir. Ah, hoje não, estou cansado, não quero, estou indisposto, estou ocupado. Mostra para mim uma única ocasião em que Jesus disse: estou ocupado. Estou ocupado. Estou cansado. Hoje eu estou indisposto. Hoje eu já tenho compromisso. Você está disposto? Conforme o dom que você recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça. Eliane Barbosa, Thaís, Sandra de Souza Lima, bem-vindas. Bom dispenseiro da graça, da multiforme graça. A graça do Senhor é sobre a sua vida. Então você precisa servir conforme o dom que você recebeu. E todos, sem dúvida, a parábola dos talentos deixa isso muito claro. Todos receberam dons. Todos receberam talentos. O talento que Deus deu a você não deu a mim. E o que deu a mim não deu a você. E se completa a igreja nesta diversidade. Cada um conforme o dom que recebeu. Faz o quê? Sirva uns aos outros. Serviço é palavra de ordem no meio do povo de Deus. Serviço. Ione Conceição, bem-vinda, Deus abençoe. Serviço é palavra de ordem. Poli Sacramento, bem-vinda, Deus abençoe. Entre os cristãos. Porque Cristo veio servir. A igreja primitiva criou toda uma estrutura para servir. Tanto que quando os apóstolos não davam conta de servir às mesas, instituíram os diáconos cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, depois você dá uma olhada. Entre eles Estevão é o mais conhecido. Para se encarregar de servir às mesas. Porque ninguém tinha algo exclusivamente seu, eles vendiam suas propriedades, repartiam, traziam aos pés dos apóstolos, de modo que ninguém tinha falta. Isso é Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Isso é a igreja. Servir. Será que você está disposto? Jamara Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Será que você está disposta? Porque aquele que não está disposto a servir, faz igual aquelas pessoas que Jesus chegou chutando o balde. Transformam a obra em negócio. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus chegou e viu uma verdadeira situação de comércio na casa do Pai.
Vocês tornaram a casa do meu pai covil de salteadores, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele chegou, fez um chicote e chutou o balde. Jesus ficou bravo, porque era uma geração que queria ser servida e se beneficiar. Ah não, peraí, vem cá, e torna o negócio lucrativo. Transforma a obra em negócio. Deus não te chamou para fazer negócios. Deus te chamou para servir. Deus não me chamou para fazer negócios e ganhar dinheiro. Ele me chamou para servir. Ele mesmo não veio ganhar dinheiro. Aliás, desde quando Jesus precisava se preocupar com dinheiro? Ele estava lá no céu com rua de ouro. E ele veio para servir. Estilos, variedades, Deus abençoe. E o que aconteceu com a igreja nestes 2000 anos? Se perdeu, se atrapalhou, se corrompeu e se estragou. Mas eu creio que Deus está levantando um povo remanescente para voltar aos primórdios, ao primeiro amor, e voltar a servir. Essa pergunta que ardeu em meu coração: você está disposto? Se o Espírito Santo te chamar hoje, fala, faz o seguinte, você está disposto? Se o Espírito Santo falar contigo agora e te disser, olha, é o seguinte, vai fazer tal coisa, está disposto? Como Jesus falou para Simão, segue-me, e eu farei de você pescador de homens. Tu me amas? Disse Jesus mais tarde para ele. Então apacenta as minhas ovelhas. Quando tu te converteres, disse Jesus a Simão Pedro, cuida do meu povo. Fortalece a minha igreja. Você está disposto? Você está disposta? Por que você tem fugido do seu chamado? Por que você tem fugido do seu ministério? Por que você tem se escondido do que Deus colocou, do dom que Deus te deu? Por que você tem evitado e se disfarçado para dizer, agora não, Senhor, eu posso não, estou ocupado, agora não dá, preciso ganhar dinheiro, preciso casar meus filhos, preciso formar meus filhos. Ei, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. 1 Pedro 4, versículo 10. Você está disposto? Você está disposto? Quando alguém te pede oração, você está disposto? Quando alguém te pede ajuda, você está disposto? Quando alguém te pede orientação, você está disposto? Quando alguém te pede, quando alguém recorre a você, você está disposta? Você está disponível a servir? Laudenice Nunes, bem-vinda, Deus abençoe. E se for de madrugada, você está disposto? E se for num feriado, você está disposto? E se for nas suas férias? Laura Souza, Deus abençoe. Você está disposto? Está disponível? Regina Lery, bem-vinda, Deus abençoe. Você está disposto a servir? A Bíblia é recheada e a ideia aqui não é fazer um estudo, a gente poderia
apresentar inúmeros textos sobre servir. Mas a questão central é: você está disposto? Já que é um mandamento? Eu quero finalizar orando com você. Quero apresentar, é claro, os pedidos de oração, os cadernos de oração. Mas principalmente deixar essa pergunta que você não precisa responder para o Alexander. Fica tranquilo, eu não tenho nenhuma autoridade sobre a sua vida. Responda diante de Deus. Ele morreu por você, não eu. Responda diante do Senhor. Você está disposto? Sabe, queridos, eu respondo isso diariamente a mim mesmo há 746 dias. Alexander, está na hora da live. Você está disposto? Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Está na hora de servir, você está disposto? Cleverlândia Oliveira, Deus abençoe. Está na hora de servir. Você está disposto? Está disposto a servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor e a esta geração. Deus conhece meu coração. Geise Cunha, bem-vinda, Deus abençoe. E sabe que o meu maior desejo é servir a esta geração, deixando um legado. Hoje eu glorifico a Deus porque eu posso até dar uma morrida sossegado. E já existe um legado nas redes sociais de mais de 850 vídeos gravados. Gesiane Oliveira de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Mas nós não podemos passar por esta terra sem deixar um legado. Sem deixar uma marca de serviço. Mas você está disposto? Ou vai ficar se escondendo e fugindo do seu ministério até quando? Cuidado com o sinal de Jonas. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por todas estas vidas. Giovana, Deus abençoe, bem-vinda. Muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco ao vivo, pelas redes sociais, e estas, cujos nomes se encontram escritos nos cadernos de oração. A minha primeira palavra é gratidão. Obrigado. Em segundo lugar, Pai, ajuda-nos a servirmos a nossa geração. Cristina Lopes, Paula Bispo, bem-vindas, Deus abençoe. Levanta no meio do teu povo, homens e mulheres, dispostos a servir conforme o dom que receberam. Conforme Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10. Homens e mulheres, cada um conforme o dom que recebeu, servindo uns aos outros. Isso vai mudar a história da humanidade. Elina, bem-vinda, Deus abençoe. Isso vai mudar a história da cidade. Isso vai mudar a história da igreja. Homens e mulheres dispostos a servir, conforme o dom que Deus lhes deu. Levanta, Pai, a tua igreja, olhando para Cristo. E Ele veio para servir. Pai, que esta palavra continue falando depois de mim. Que ela continue ardendo em cada coração que a ouve. Que ela continue, Senhor Jesus, tocando, inquietando e incomodando. Vanilda Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Como tem também ardido e tocado o meu coração. Completa, Senhor Deus, a tua obra em cada vida, ao vivo comigo e nos cadernos de oração. Desperta no meio destas pessoas. Maísa, bem-vinda, Deus abençoe. Desperta no meio dessas pessoas, homens e mulheres, com compromisso de servirem, conforme o dom que Deus lhes deu. Dispostos a pagarem o preço e a se doarem, e se necessário for, se entregarem por amor
ao próximo, para servir a sua geração. Neide, Deus abençoe, bem-vindo. Livra-nos, Senhor Jesus, de termos uma vida fútil, banal, efêmera e vazia. Mas que a nossa vida seja para o louvor da glória do Senhor, um canal de bênçãos, através do qual vidas sejam alcançadas. Desperta, Senhor, esta é a minha oração. Ao apresentar os pedidos de oração, eu sei que Deus pode abrir portas sobrenaturais nesta noite, mas Deus vai se mover no momento em que corações se entregarem. Toca nos corações, Pai. Tira-nos de nós o sentimento egocêntrico, egoísta. Me dá. E coloque em nós o sentimento de Cristo. Eis-me aqui. Porque enquanto o Senhor usa a nossa vida, nós também somos alcançados. Eu te agradeço e abençoo a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo complete a obra na tua vida. Não responda para mim, não. Eu sei que tem gente aqui nessa live que está até balançando aí na cadeira do outro lado. Meu Deus. Sim, Deus está colocando você contra a parede, não sou eu. Até quando vai ficar se escondendo e fugindo do dom que Deus te deu? Porque Ele te chamou para servir. Você está disposto? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Que esta palavra fale com você. Cheguei no meio, no final. Assiste outra vez. Não tem problema não. Deixo aqui a live à disposição para vocês. Todas as plataformas aqui. E que você possa ser alcançado, incomodado e ministrado. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Uma excelente quarta-feira e amanhã a gente se encontra. Fui convidado a uma participação de última hora, numa live às 20 horas. Se eu conseguir chegar a tempo, estarei ao vivo às 20 horas. E depois, na nossa live tradicional, às 22h30. Joyce, bem-vinda, Deus abençoe. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um bom descanso. Fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço, um cheiro no coração. André Pereira, bem-vindo, Deus abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes que vocês me perguntem, a live das 20 horas eu vou colocar aqui o IG para facilitar para vocês. Se eu conseguir chegar a tempo, participarei com a diaconisa Elizabeth às 20 horas. Ok? Ana Paula Tenório, bem-vinda, Deus abençoe. Fiquem com Deus, um abraço, cheiro no coração, bom descanso e até amanhã. E que esta palavra realmente alcance. 1 Pedro 4:10. Que esta palavra alcance o seu coração. Hélia Ramalho, Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Simar, Deus abençoe.